Verbonildo, por que me traíste? Por que fizeste isso? Como eu te odeio! Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula, hoje sobre roteiro teatral. Sim, vamos falar um pouquinho do teatro e da escrita do teatro, isso e muito mais no nosso Fabflix, o seu streaming de língua portuguesa. Sim! Então, no episódio de hoje, veremos como produzir um bom roteiro teatral, como escrevê-lo, certo? Precisamos de toda a preocupação entre personagem, figurino, conflito, tudo e muito mais para criar uma peça que prenda a atenção dos espectadores. Sim! E aí, começando, vamos discutir um pouquinho o que é o roteiro teatral, não é mesmo? É a representação teatral de uma história. Sim, então eu crio aí toda uma história, penso em falas nesses personagens e a represento para um público. E aí a gente vai ver a estrutura do roteiro teatral, certo? Então, o texto teatral ele vai ser dividido entre atos e cenas. Sim, os atos nada mais são do que uma série de cenas, né? O conjunto de cenas formam os atos. E as cenas, elas se dividem conforme as alterações no número de personagens em ação. E aí você pode dar isso quando determinado personagem sai ou entra do palco, os atores aí, certo? Vamos ver então sobre a questão das rubricas. Porque assim, um texto teatral ele vai ter, né, basicamente as falas dos personagens e as rubricas que vão dar tanto a intenção da fala, como também o contexto em que acontece essa cena e onde esses atores estão, certo? E aí eu tenho aí dois tipos de rubrica. Eu tenho uma rubrica que se chama macro rubrica e uma outra que se chama micro rubrica. Então são elas que vão trazer aí todas as indicações de cena. Para que haja aí um bom andamento do espetáculo, certo? Vamos começar então a discutir o que é uma macro rubrica ou uma vista. Bom, a macro, como o próprio nome já diz aí, ela faz uma breve descrição da cena. Então, logo no início de um texto teatral, antes de vir as falas das cenas, você tem ali a macro rubrica dizendo onde está ambientada toda aquela cena, o que está acontecendo naquele momento em que os meus atores entrarão para participar da cena, certo? Então, isso também é chamado de vista por causa de dar todos esses detalhes descritivos aí mais macros da nossa peça. Sim? Depois nós temos aí a micro rubrica e que ela vai também se dividir em duas, que vai ser a micro rubrica objetiva, certo? Que vai se referir à movimentação dos atores. Então aquela coisa assim, e o ator entra com tudo e pega na mão da atriz. Isso é uma micro rubrica objetiva. Já a micro rubrica subjetiva, elas vão descrever os estados emocionais das personagens. Então, elas vão muito trabalhar junto, fazendo a objetiva e a subjetiva. Então, eu digo, por exemplo, que este ator, ele entra e vai direto ao pescoço do outro ator. Isso é um movimento. E aí eu também coloco que ele, com muita fúria, tenta estrangular o ator. Vocês viram que a minha peça tá um pouco trágica, né? Que eu posso fazer, não é mesmo? E aí, então, nós vamos trabalhar ao longo do nosso texto teatral com esses dois tipos de rubrica. Tanto a objetiva, que vai se referir, então, a esses movimentos, né? Os gestos, as posições que o ator terá que fazer em cena. E a subjetiva, que são os estados emocionais que ele deverá ter para proferir aquelas falas. É claro que também haverá um trabalho depois do próprio ator para a interpretação daquelas falas e também do diretor de teatro, mas o dramaturgo já traz em si um pouco dessas questões porque é como ele quer que a peça se desenrole para a resolução do seu conflito e da sua tensão em cena, certo?
Bom, eu tenho também, então, as falas, que serão aí os diálogos entre as personagens, né? E aí os verbos sempre estão no presente, porque eu estou interpretando no momento da minha fala. A peça acontece no momento em que os atores estão interpretando e que o público vê, certo? Então, natural que isso aconteça. E aí, como que fica então a escrita? Já que a gente está falando de roteiro teatral, a gente tem que se preocupar com a formulação dessa escrita, certo? Como que acontece? Na primeira página, quando a gente vai escrever um roteiro teatral, na primeira página vai aparecer o título da peça, certo? O nome do autor, endereço e ano, ok? De praxe, corriqueiro. Então, aí estou criando a peça A Lenda da Verbolândia, escrita por Fabi Almeida, certo? São Paulo, o ano 2020. Na página aí, seguinte, eu faço uma breve descrição de todos os personagens da minha peça. Todos deverão constar aqui com uma breve descriçãozinha aí. Então, quais são os personagens dessa minha peça? Verbonildo, prefeito da cidade de Verbolândia, a substantina, mulher do prefeito, e o advérbio Nilson, que é o melhor amigo do prefeito e policial da cidade. E aí vem uma macro rubrica aí que está me colocando a descrição maior de todo esse roteiro, que é o quê? A época, primeira metade do século XIX, lugar do drama, cidade fictícia de Verbolândia. Então veja que é só uma descrição geral aí de ambientação da minha peça, certo? Nas páginas seguintes, então, começa aí o roteiro em si, certo? Na terceira página vem com uma macro rubrica, primeiro ato, né? Tem aí, ó, casa do prefeito, de alto padrão, sala de estar com sofá grande com ornamentos dourados, quem sabe não pode ser ouro, não é mesmo? E quadros do prefeito, um pouco excêntrico, né? Uma saída à esquerda dá para o corredor, à direita a porta principal de entrada da casa. É noite, então isso é a macro rubrica que vai ambientar aí o primeiro ato da minha peça. Depois começa a vir então a cena 1, quem que está aí? Prefeito e esposa. Né? Substantina recostada no sofá, lê um livro. Essa é o que é a rubrica objetiva, que é quando eu tenho os movimentos desse meu personagem. E aí começa então Verbonildo, vem sempre o nome do personagem, 2 pontos, a rubrica subjetiva e a fala desse meu personagem, certo? Então, Verbonildo entra na sala, rubrica objetiva. Olá, querida, aqui não tem a subjetiva porque o dramaturgo, no caso eu, não quis colocar nenhuma emoção deste personagem aí por hora. Ele só entrou, certo? Substantina. Levanta-se do sofá, tem numa das mãos o livro que lia. Rubrica objetiva. Surpresa, aí já é o estado da personagem. Rubrica subjetiva. Ela fala: o que aconteceu? Você nunca volta do trabalho tão tarde. Tan, tan, tan. Olha, essa peça vai ser sucesso, hein? Mas não vou terminá-la agora para vocês. Isso nós veremos mais pra frente em mais detalhes sobre roteiro teatral. Fiquem aí com as nossas referências da aula de hoje e até um próximo episódio de Fabiflix. Beijo!